Povo do meu Brasil varonil, voltei. Boa tarde, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, eu falei desses dois há um bom tempo atrás. Faz tempo que eu não falo de chefão e chefona. Eu gravei um vídeo só deles, que foi aquele vídeo da separação. A forma como eles gravaram o vídeo até parecia, né, que era para engajamento, parecia uma separação fake, mas acabou não sendo. Eles estão separados até hoje, né, o chefão e a chefona. Hoje, gente, ela gravou uma sequência ali de stories no Instagram dela, porque ela ficou chateada, né? É a pergunta que mais fazem para ela depois dessa separação ali com o chefão. Por que que ela foi ter tantos filhos de um cara que ela vem dizendo, né, vez após vez, que é um cara ruim e que ele sempre foi um cara ruim, tá? A gente vai começar a chover e eu vou tentar tirar na edição esse barulho de chuva, tá? Porque aqui as feiras é eternite, tá bom? Então ela ficou chateada ali com uma pergunta de um seguidor, né? Porque realmente, gente, eles dois tiveram 6 filhos ao longo de 14 anos de casamento. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, que talvez a maioria não entenda, não aceite e não concorde. Gente, os YouTubers, né, estão fazendo filhos ali para engajamento por visualizações. Isso é um problema grande, tá? Não estou nem acusando eles ali de terem tido filhos para isso, mas é o que a maioria faz, tá? Então ela responde ali que ninguém faz filho, mulher nenhuma faz filho para segurar homem, tá? Depois dessa pergunta, né? Por que que você teve 6 filhos com um cara que você vem dizendo que é um cara ruim? Aí ela disse que ela teve porque ela quis, porque ela foi indo. Eu fiquei estarrecida, gente, com a resposta dela, tá? Porque os filhos são dela, companhias para ela ali no futuro, né? Já delegando ali uma certa carga para essas crianças, né? Futuramente, gente, vamos combinar, tá? E ela disse também que foi tentando até ter uma menina. É, e ela ainda fala, né? Ah, mas se ele era tão ruim, né? Por que que eu fiquei tentando? Vocês vivem me perguntando isso. Aí ela disse, gente, que quem a segue sabe que ela sempre foi a favor da família, tá? Que ela sempre foi pela família, que ela não queria separar, que ela nunca quis separar, mas ele não mudava e que ele sempre foi uma pessoa ruim, que essa mudança da parte dele não acontecia e ela, né, tendo um filho atrás do outro, porque ela queria que viesse ali a menininha dela. Gente, eu não consigo parar de pensar que isso é uma total irresponsabilidade. E sorte dela, gente, que ela é uma mulher que tem condições, né? Aparentemente está nos Estados Unidos, porque ele zarpou fora. Se eu não me engano, ele veio para o Brasil, tá? Então, ela foi tentando até vir a menininha, que ela achou que ele fosse mudar, achou que fosse fazer com que ele mudasse, se tornar uma pessoa melhor. Gente, a mulher não é centro de reabilitação para homem nenhum. Que loucura, tá? E que no início ali do casamento ele parecia bom, mas quem conhece ele ali, quem convive com ele, quem está perto dele, sabe a pessoa que ele é, né? Ela disse que queria mudar o cara. Gente, olha, eu fiquei estarrecida, né? E ele também falava que ia mudar. Aí a mulher vai tendo filhos. Tá lá nos stories dela, né? Até esgotar as esperanças ali, chutar o balde como ela chutou, ver que a pessoa não vai mudar, que não deu, que não foi, né? A mulher tem aquela esperança. E foi acontecendo, os filhos foram acontecendo, gente. Tá lá nos stories dela. Eu fiquei assim, estarrecida, gente, no mínimo, tá? E que mesmo depois da separação, olha como ele também imaginava que ela fosse, me desculpem a palavra ali, um depósito, tá? Um depósito, gente. Me desculpem. Mesmo depois da separação, ele chegou para ela
sabe, não, eu vou dizer coragem ali do homem também, né? Segundo ela, vamos ter mais um filho. Como se criança, gente, fosse, sabe, para ser posta ali no mundo de qualquer jeito, sem se preocupar ali com o pós, né? Como essas crianças vão ficar, enfim, tá? Vamos ter mais um filho. Ela disse que ele falou ali para ela depois da separação, tá? Outra coisa, ela diz que se ele é ruim, as crianças não têm nada com isso. As crianças não têm nada a ver com isso. Mas, gente, ele é pai. E isso reflete ali consideravelmente no psicológico dessas crianças. Será que ela não parou para pensar nisso? Ah, se ele é uma pessoa ruim, um pai ruim, os meus filhos não têm nada com isso. Mas é claro que tem, mulher. Isso os atinge diretamente. Eu acho que ela, sei lá, gente, ela não entendeu ainda o que aconteceu, tá? E que não é porque ele era ruim que ela não ia aguentar esse fardo, né? Esse tempo todo que ela ficou ali, gente, sadomasoquismo. Eu jamais teria um filho atrás do outro com um cara que eu sei que eu vi ali que ele era, né, na visão dela, ruim desde o início, gente. E ela diz que ter um monte de filhos ali não muda nada. Se ela tivesse um, seria a mesma coisa do que ter ali, né? Ela tem 6 ali, é a mesma coisa. Gente, não é a mesma coisa. A mulher com um filho, 2 ali estourando, ela fica bem em qualquer lugar. Se você precisar de alguém, precisar de uma ajuda, um apoio, pessoas ali, né, para te ajudar, com um filho, você geralmente consegue estar bem, ficar em qualquer lugar, ter apoio, ter ajuda. Agora, com 6, gente, as pessoas, ó, simplesmente evaporam. Ninguém quer uma bomba dessas. Você me perdoe em falar, essa é verdade. 6 crianças, ela diz que não muda nada, mas é óbvio que ela muda. Ela talvez, por ter condições financeiras, ela não sinta essa mudança. Tá? Ela não sinta esse peso, mas é um peso imensurável. Eu acho até que ela, né, acaba fazendo ali um certo desserviço, porque tem muitas mulheres ali que não têm condições, que ouvem uma coisa dessas e pensa que é tudo uma uva, e não é, gente. Tá? Aí ela falou que ia empurrando com a barriga, acreditando na mudança, aí o saco estourou, não aguentou, separou. E que não muda nada, como eu disse para vocês, ter um ou ter 6 filhos. É óbvio que 6 filhos é uma carga muito mais gigantesca, tá, gente? E por fim ela compara ali o cara morrer. Se ele tivesse morrido, teria dado no mesmo, ele não ia estar ausente do mesmo jeito. Só que há uma diferença, gente, gritante entre o morrer, né, se ele tivesse falecido, com a ausência. Porque o pai ali, né, o homem, quando ele vem a falecer, ele morre, é diferente, gente. É uma coisa que não tem o que fazer, não tem como voltar atrás. Acabou, sabe? Não tem realmente o que trabalhar ali. A pessoa morreu. Só que ele se afastou, o pai. Ele não morreu, ele está ausente. E isso, mais uma vez, eu preciso dizer para vocês que reflete demais psicologicamente. Sabe, gente, na psique dessas crianças, no futuro, né? Nesse abandono, nesse possível abandono. Gente, ter filhos, meu povo, é muito bom, é maravilhoso, é bênção, mas qual a necessidade mesmo de ter um filho atrás do outro? 14 anos de casamento, não, ok, não tem como mudar, não tem como voltar atrás, não tem o que fazer, as crianças já estão aí. Mas é evitável. É, povo. Claro, é bênção, beleza, é maravilhoso, beleza. Mas não é sinônimo não de felicidade, não. Filho é muita responsabilidade. Sabe? É cuidar de um outro ser humano, é forjar o caráter de outro ser humano. É você ser exemplo, você mostrar através de você, do seu exemplo. Agora as crianças crescem aí todas sem pai e essa carga aí toda somente em cima dela. Sadomasoquista. Sei lá, gente, eu acho uma irresponsabilidade, eu acredito nisso muito grande, gente, não adianta. E a bomba sempre arrebenta na mão da mãe, como tá arrebentando na mão dela, ela tá sozinha, né? O rojão arrebenta na mão da mulher.
haja estrutura para lidar com isso, né, gente? Parece ser ali o caso dela, tá? Ela teve um monte de filhos ali dentro de um relacionamento que ela vem dizendo que era horrível, que ele era horrível, que ele era ruim, que ele era péssimo, né? Mas vamos combinar, um filho ali, se ela tivesse um, dois no máximo, ela caberia em qualquer lugar, ela estaria bem melhor, gente. Sinto muito falar isso para vocês, mas é a realidade, tá? Agora, 6 filhos é um peso grande, é uma carga grande. Eu tenho pena das crianças, gente. Sabe? Eu sei que eles não passam ali aparentemente necessidade, dificuldade, né? Mas há um abandono ali aparentemente paterno. E uma mulher que se sujeitou a ter 6 filhos com um cara que ela disse que era ruim desde o início. Que situação eu acho, no mínimo, deprimente, né, gente? Uma mulher ali sem juízo, gente. Que triste. Essa é a minha opinião, tá, galera? E eu vou ficando por aqui, porque tem coisas que a gente ouve ali que não dá, né? Como eu disse, as crianças estão aí, não tem como mudar, não dá para colocar as crianças de volta no saquinho do pai, né? Mas é, no mínimo, muita irresponsabilidade. E que essas crianças cresçam ali com o psicológico bem trabalhados ali, para também entenderem essa suposta, essa possível ausência do pai, né? Porque pelo que eu sei até então, ele veio embora para o Brasil, né? Complicado. Vou ficando por aqui. Eu volto só amanhã, tá bom, galera? Beijo no coração dessa galera maravilhosa e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.